Pessoal, boa tarde. Hoje eu venho trazer aqui uma informação para vocês a respeito aí de toda essa movimentação que está ocorrendo aí por parte do governo federal, as críticas aí em relação à autonomia do Banco Central, né? As movimentações aí no governo a respeito aí de reajustar para cima as metas de inflação, né? O porquê disso, quais os impactos disso, né? Então vamos lá. Primeira coisa que o pessoal tem que entender é que desde 2018, né, foi aprovada ali pelo Congresso, tá, a lei que colocou o Banco Central, né, independente do governo. Então o Banco Central, ele é responsável por controlar ali a inflação do país, as metas, criar ali os mecanismos ali para manter o Brasil, o país, com uma inflação controlada, né? Então existe um órgão dentro do Banco Central formado por pessoas extremamente técnicas, capacitadas, especialistas, cientistas de verdade, né? Economia é uma ciência, né? Pessoas do mais alto gabarito para poder, que estão estudando e analisando dados, milhares de dados, indicadores, todos os dias, para poder fazer esse ajuste aí, né? Chama Copom, Comitê de Política Monetária Nacional. Comitê de Política Monetária, o Copom, ele vai fazer o ajuste da taxa básica de juros do país, que é a Selic, tá? Então, esses juros aí vai ditar o ritmo de qualquer outra operação de juros no Brasil. Ele é a taxa mínima, básica de juros no país, tá? Ele vai fazer isso independente de viés político, ele vai fazer isso baseado na ciência, baseado nos indicadores, né, que estão sendo levantados, baseado em como anda a economia naquele momento. Às vezes uma decisão do Copom é antipopular, não é o que o governo queria, mas ela precisa ser tomada, porque é o remédio que precisa ser aplicado naquele momento. Então por que o pessoal, por exemplo, mexe na taxa de juros? Sobe, às vezes desce. Então, quando você está tendo um problema de alta de preço, inflação, você precisa subir os juros para quê? Para reduzir a demanda. Os juros subindo, as coisas, o crédito fica mais caro, né? Isso é intencional, isso é para evitar um problema maior lá na frente, que é de um descontrole na inflação. E você perde a mão na inflação, os impactos são muito piores. Obviamente, quando você conseguir controlar a inflação, você volta a descer os juros novamente. Os juros trabalham em ciclos, pessoal. Esses ciclos aí são estudados há anos. Essa estrutura de Banco Central independente, os países mais sérios, as economias mais avançadas, os países mais prósperos do mundo, têm o mesmo modelo, sem interferência nos juros. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente lá, o governo, né, ele não consegue meter a mão nos juros. Quem faz isso é o Fed, é o Banco Central Americano. Inclusive hoje, por exemplo, o Fed, o presidente do Fed, é o Jerome Powell, indicado pelo Trump, e está no governo do Biden. Você não vê o presidente dos Estados Unidos atacando o cara, ele respeita. Aqui no Brasil você tem um presidente que não sabe nada de economia. Você tem um ministro da Fazenda que não sabe nada de economia. Um pau mandado ali do presidente. E os dois acham que sabem muito e tem que ficar metendo o bedelho em juros. Num momento que não é um momento que está indo na contramão do mundo. O mundo todo está subindo juros para segurar a inflação. O mundo todo está sofrendo com a inflação. Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos têm meta de inflação de 2%, 1,5% a 2%. Eles estão com inflação de quase 9%. Nossa inflação aqui hoje está com 5,7%. O Japão, que há anos não sabe o que é inflação, está subindo juros. A Suíça, há 40 anos, que não subia juros, subiu juros agora. A Alemanha, nós estamos com a inflação abaixo da inflação da Alemanha. São países extremamente desenvolvidos de inflação baixa. Mas por que isso? Porque o Banco Central fez um trabalho
exemplar, porque ele agiu na hora certa. Ele não teve interferência política. E agora esse governo está querendo meter a mão como a Dilma fez. Vocês lembram o resultado do governo da Dilma? Trágico, catastrófico. Então esse governo quer, primeiramente, subir a meta de inflação. Para quê? Primeira coisa, a PEC do teto de gasto diz que o gasto tem que ser corrigido pela inflação. Óbvio que se ele subir a meta de inflação, por exemplo, para 7%, ele também não vai cumprir e vai deixar a inflação 9%. Ele vai ter mais gordura para queimar no ano que vem, mais gasto. Segunda coisa, ele quer subir a inflação para poder descer os juros agora, e a inflação, obviamente que ela vai subir, porque você vai estimular de maneira artificial ali a demanda, e ele vai enfiar crédito. Sendo que hoje a situação do Brasil, a mesma coisa que ele fez em 2002, ali, em 2004, 2008, só que a situação do Brasil agora, econômica, é outra. Nós estamos, para a realidade do Brasil, com menor capacidade de trabalho disponível no mercado. Desemprego para a realidade do Brasil está relativamente baixo. Se você estimula a demanda agora, com esse problema inflacionário que ainda persiste, as projeções são de alta de inflação ainda. Por isso que o Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75. Aí você pega e enfia crédito no mercado agora, com mais da metade das famílias inadimplentes. Né? Você vai provocar aumento de inflação, não vai baixar os juros, a arrecadação vai cair, porque não vai ter investimento no país. O investidor não é bobo, ele não vai investir no país. Você vai ter pressão no mercado de trabalho, né? Subindo o preço, fazendo o preço subir ainda mais. Nós vamos ter problemas graves aqui de inflação. Se o governo federal quiser meter a mão numa coisa técnica que ele não entende, que tem que ser o Banco Central. Isso foi uma das maiores vitórias desses últimos governos aí, do Temer e do Bolsonaro, ter colocado a autonomia do Banco Central. É por isso que o mercado está reagindo tão mal quanto a isso. O dólar está disparando. Outro efeito péssimo dessa intervenção do governo, aí, ou pelo menos tentativa de intervenção na política monetária. Hoje, o dólar está barato, tá? Existe uma grande quantidade de dólar aqui no Brasil, que fez com que ele mantenha nesse preço aí mais baixo, né? Esse dólar entrou aqui pelo diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil. Então, juros nos Estados Unidos hoje está em 4,75, caminhando para 5%. No Brasil está em 13,75. Então, o investidor americano pega dinheiro emprestado lá, com juros mais baratos, mais baixos, e compra, investe aqui, traz dólar para cá. Se você começar a baixar juros agora, os Estados Unidos já está aumentando os juros também. Esse processo vai ocorrer. Mas se você força a barra agora e começa a baixar juros, você vai ter uma saída muito grande de dólar daqui. O dólar vai disparar, vai tornar as coisas ainda mais caras. E aí o Brasil vai ter uma alta de preço absurda, as empresas vão perder valor de mercado, vão perder o seu potencial de investimento, muitas vão fechar unidades, isso vai provocar desemprego, o pobre vai perder ainda mais poder de compra, as empresas vão perder capacidade de investimento, né? Isso vai causar um problema grave no Brasil, a arrecadação do governo vai diminuir, o governo, boa parte das despesas ele paga com a dívida pública, nenhum investidor vai querer comprar dívida do Brasil, a não ser que o governo faça o quê? Aumente os juros de novo. E aí você vai estar com um problema lá na frente de juros altos, inflação alta, desemprego alto e país próximo de recessão. É o que a Dilma fez, minha gente. Então isso é trágico o que está acontecendo com o Brasil. Isso é catastrófico. Nós estamos passando por um desgoverno. Desgoverno. Eu sinceramente não achava que a coisa ia ser tão rápida assim. Mas o que nós estamos vendo é um governo padrão Dilma, só que em ritmo de Fórmula 1. O camarada só fala besteira, só está fazendo besteira, parece que é birra, só sabe ser vingativo com os governos anteriores, só quer se vingar
E está cagando e andando para o Brasil. Estamos indo ladeira abaixo. Isso tudo que tem sido feito, essas mudanças, aí, nesses avanços que nós tivemos na parte da economia, esses retrocessos, né, significa basicamente o quê? Você está pegando um navio que estava indo na sua rota da prosperidade e dando uma guinada de 180 graus e colocando ele no caminho do retrocesso. Estamos voltando para o caminho da venezuelização. Estamos voltando para o caminho do retrocesso. Preparem-se para tempos extremamente difíceis à frente. Ok, pessoal? Esse é o recado aí que eu tinha que dar. Tá? Cobrem dos seus deputados, senadores, não deixem que eles aprovem essas coisas. Não deixem que eles se vendam para esse governo. Senão o país vai ser quebrado novamente, como a Dilma quebrou. E o Lula está com potencial de ser muito pior do que a Dilma foi. Fiquem em cima, pessoal. Parem de ficar perdendo tempo com essas narrativas aí que ele fica criando para tirar o foco do que é realmente importante. Deixa eles ficarem falando dessas narrativas imbecis aí que eles ficam criando. Foquem no que é importante. A economia ruim, ela mata. O desemprego mata, provoca aumento de violência. Tira a verdadeira renda do pai de família trabalhador. Eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, o dólar disparando por causa da merda que o governo quer fazer, de uma merda que ele falou. Isso tem ocorrido diariamente. É muito triste, porque eu entendo e vejo o resultado disso lá na frente. As empresas perdendo o valor de mercado. E não adianta o pessoal achar que, não, isso é coisa de coxinha, isso é coisa... Não! O investidor, o empresário, ele joga dinheiro no Brasil, as empresas crescem, geram emprego, trabalho, renda de verdade, comida na mão, na mesa dos pais de família. É isso, minha gente. Vamos abrir os olhos, vamos ficar ligado aí que esse governo está sendo trágico, trágico, tá? Agradeço a todos aí que assistiram até o final, peço que compartilhem, curtem e até o próximo vídeo. Uma boa tarde